Oi, bom dia. No nosso encontro de hoje, vamos falar do tema escolhido, que é a linguagem. Escolhi esse tema porque é um instrumento poderoso na interação social e neste presente trabalho vamos falar como os autores dos romances lidos utilizam a linguagem culta, mas dependendo do lugar específico do Brasil, empregam diferentes regionalismos, gírias, expressões que são próprias dessa região. Os textos literários são passíveis de múltiplas interpretações que dependerão de nossas vivências, de nosso repertório cultural. Devemos dizer também que não há uma obrigatoriedade com a transparência ou a informatividade. Quem opta pelo texto literário está livre para subverter a gramática, o valor semântico das palavras e atribuir a elas um valor metafórico e simbólico. Bom, para começar, eu escolhi nos contos gauchescos de Simão Lopes Neto. Pelo geral, todos os contos ali contidos falam de um gaúcho gerado pela tradição coletiva. Vemos o gaúcho como uma fortaleza, uma grandeza. O gaúcho tem essa hospitalidade, essa amizade, essa valentia prestes nas lutas. Por exemplo, no contrabandista, transcendem a condição de espelho da região, atingindo a chamada universalidade das grandes produções literárias. Muitos contos permanecem apenas como um registro dos costumes, como anedotas bem contadas. A linguagem em todos esses contos eu vejo que é cheia de dialetismos, um monte de palavras e gírias próprias da cultura gaúcha. Às vezes, em parte, dificulta essa leitura, mas no decorrer da leitura somos capazes de superar essas dificuldades de seu vocabulário. A busca do dramático dentro do decorrer da leitura, em certos momentos, é tão intensa que os textos aparecem ameaçados pelo excesso, isto é, pelo melodrama contido no relato. No entanto, os limites nos contos estão entre verossímeis daquilo que é autêntica tragédia humana. Eu escolhi um trecho dessa obra. A guarda nos deu em cima, tomou os cargueiros e mataram o capitão porque ele avançou sozinho para a mula ponteira e suspendeu um pacote que vinha solto e ainda amarrou no corpo. Aí foi o que crivaram de bala. Parado, os ordinários tivemos que brigar para tomar o corpo. Bom, agora vamos falar da linguagem da obra dos sertões. A obra de Euclides da Cunha revela uma linguagem mais jornalista, com certo pessimismo e algumas vezes se mostra a crueldade, o contraste entre dos Brasis, o lado esquecido e abandonado pelo governo, o sertão, e o lado que todos sempre lembram, o litoral. Também possui aquela transição de valores dos tradicionais para os modernos, que podemos ver na denúncia feita. A realidade brasileira acostuma retratar um gaúcho, ícones próprios do romantismo, mas aqui aparece o sertanejo. Aí vai mostrar como seus traços, suas condições, a realidade de vida, mostra o jagunço, a sub-raça que habita no Nordeste brasileiro. A abordagem possui uma objetividade científica,
leva o autor a usar termos precisos, fazendo com que a linguagem utilizada no livro seja mais especializada. E sendo assim, se torna difícil de compreender algumas vezes, mas esta linguagem utilizada no livro justifica-se pelo objetivo de tornar exata a comunicação de ideais. A descrição euclidiana da Terra e da relação homem-meio leva à construção para imaginar de uma situação vivida deplorável no povo na região de Canudos. Euclides compõe esse retrato de modo de justificar a ansiedade do povo pela sua sobrevivência. Toda essa situação de miséria leva a população a apelar pela divindade e aliviar os dolorosos dias de sofrimento. Para isso, eles acreditam precisam ser redimidos de seus pecados, pois só assim alcançará a benevolência divina. Eu retirei um trecho dessa obra, Insulamento no Deserto. Então, se transfigura não é mais o indolente incorrigível ou impulsivo violento vivendo as disparadas pelos arrastadores. Transcende a sua situação rudimentar, resignando e tenaz com a placabilidade superior dos fortes. Encara de fito a fatalidade incoercível e reage. O heroísmo tem nos sertões para todo o sempre perdidas tragédias espantosas. Não há revivê-las ou episodiá-las, surgem de uma luta que ninguém descreve, a insurreição da terra contra o homem. A princípio este reza, olhos postos na altura, o seu primeiro amparo é a fé religiosa, sobraçando os santos milagreiros, cruzes, alçadas, andores erguidos, bandeiras do divino, reflando lá se vão, descampados em fora, famílias inteiras, não já os fortes e sadios, senão os próprios velhos combalidos e enfermos, claudicantes, carregando os ombros e a cabeça as pedras dos caminhos, mudando os santos de uns para outros lugares. Bem, agora na linguagem, vamos falar na linguagem no livro Canaã. O autor coloca um espaço romanesco, um espaço romanesco e um espaço filosófico. Podemos perceber que a característica pré-modernista desse livro também é o regionalismo. Retrata a vida de uma comunidade de imigrantes alemães que vivem no Espírito Santo e reflete os dois pensamentos distintos através de dois personagens característicos que são amigos e inimigos à vez. Milkau, o qual procura encontrar a terra prometida, ou seja, Canaã no Brasil, e Lenz, que acredita na superioridade germânica. Eu retirei também um trecho. Lenz diz: mas o que se tem feito é quase nada, e ainda assim é o esforço do europeu. O homem brasileiro não é um fator do progresso, é um híbrido. E a civilização não se fará jamais nas raças inferiores. Vê a história. Milkau responde: os seres são desiguais, mas para chegarmos à unidade, cada um tem que contribuir com uma porção de amor. O mal está na força. É necessário renunciar a toda autoridade, a todo governo, a toda posse, a toda a violência. É preciso não perturbar a harmonia dos movimentos e da espontaneidade de todos os seres. Bom,
Para concluir com o tema, podemos dizer que, ao contrário da norma padrão, que é tradicionalmente concebida como um produto homogêneo, como um jogo de armar, em que todas as peças se encaixam perfeitamente umas a outras, sem faltar nenhuma, a língua é intrínseca, heterogênea, múltipla, variável, está sempre em deconstrução e em reconstrução. A língua é um processo e faz-se permanentemente e nunca é concluído. E assim é a literatura. E também podemos dizer que sempre está a subversão, que o leitor pode imaginar, interpretar diferentes coisas, é um mundo diferente. Então, bom, essa é a minha análise. Espero que esteja dentro dos comandos dados. Até mais!